De volta com o Bandeirantes Acontece, faltando 13 minutos para as 4 horas da tarde para a nossa entrevista. Hoje um pouquinho mais cedo do que a gente está acostumado aqui no Acontece para falar de um problema gigantesco e que ganha cada vez mais destaque na mídia, não poderia ser diferente, que é a crise energética. E a gente estava falando durante semanas e semanas da crise energética no Brasil e aí começaram a pipocar assuntos relacionados à crise energética mundial, que é de relevância e de relevância extrema. Nós estamos com o Adriano Pires, que é economista, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, que sempre nos atende com a maior gentileza. Oi, Adriano, como vai? Boa tarde. Adriano, tá por aí? Eu tô aqui. Oi, Adriano, tudo Tá me bem? ouvindo? Sim, tudo Tudo bem. bem você? Tudo bem, seja bem-vindo. Adriano, a gente passou durante muitas semanas falando da crise energética aqui no Brasil, não que as notícias internacionais já não fossem claras, mas claro que o nosso foco falar daqui da falta de chuva, dos reservatórios baixos, problema no fornecimento de água e consequente problema no fornecimento de energia, aumento de gastos com termoelétricas e tudo mais. E aí o volume de informação passou a ser muito maior quando a China diz que isso vai causar algum tipo de dissabor e aí pode mexer com o preço de commodity. Aí na Europa já se fala na falta de gás no Reino Unido, falta de vento também na Europa. É desse tamanho ou pode ficar muito pior o cenário de notícias da crise energética com tudo isso que está acontecendo, excetuando até o Brasil desse contexto? Olha, eu acho que a gente está passando realmente um momento dramático aí, causado no curto prazo pela pandemia, né? Lembra que ano passado a economia mundial desabou, o consumo também desabou e uma série de plantas que geram energia foram fechadas, outras desativadas. E com a retomada do crescimento agora, em função aí das vacinas, a oferta da energia cresce numa velocidade menor que a demanda. Então essa separação aí de crescimento de demanda superior à oferta está fazendo com que os preços subam muito, né? Agora, isso porque energia eu sempre falo que é um produto, né, que você não liga e desliga, né? Para voltar a aumentar a oferta, demora algum tempo, né? Você para uma plataforma de petróleo, para uma planta de gás, para ela voltar a funcionar, ela demanda tempo. Então, isso aí o que está acontecendo hoje. Por exemplo, a China, que consome muito carvão, importa carvão da Austrália, arrumou também uma briga lá com a Austrália, mas de qualquer maneira as próprias reservas, as próprias produções de carvão da Austrália desaceleraram ano passado com a pandemia. Então voltar com essa produção, ela demanda tempo. O petróleo, o gás, a mesma coisa. Hoje quem está ganhando dinheiro com petróleo e gás são os grandes produtores, como é a Rússia, né? Como é a OPEP. Outros produtores que vão entrar no mercado, provavelmente no final desse ano que vem, retomando aquela produção que antecedeu a pandemia, demora um pouquinho mais. Agora, o que a gente também está vendo é outro fenômeno, que esse sim é mais estrutural e me preocupa mais, que é o fato de você ter tido, talvez, nos últimos anos, um assodamento em fazer uma transição energética, né? Então, essa meta de você ter uma matriz elétrica 100% limpa, 100% renovável, fez com que você demonizasse muito os combustíveis fósseis, né? Então você hoje no mundo, você não pode gerar mais com carvão, com óleo, com gás natural, mesmo a nuclear, que não é uma energia fóssil, também foi meio demonizada em função de acidentes pelos ambientalistas. E o que a gente vê hoje é que a demanda de energia elétrica está crescendo muito, o mundo cada dia está mais eletrificado. Aí, na medida que, por razões ambientais, eu começo a cortar a oferta, né, você começa, então, a ter um distanciamento maior entre essas duas curvas, e aí você tem dois fenômenos: aumento de preços, né, para tentar equilibrar a oferta com a demanda, e, em muitos casos, uma possibilidade de faltar energia. E essas energias limpas, que seriam aí as grandes supridoras dos próximos anos, elas são energias que eu chamo de indisciplinadas. Por que elas são indisciplinadas? Porque elas dependem muito da natureza, né? É o caso da hidrelétrica a fio d'água no Brasil, que depende da chuva. É o caso da eólica, que depende do vento, da solar, que depende do sol. Então, o que está acontecendo, por exemplo, no Reino Unido, por problemas climáticos, o vento diminuiu.
Então você hoje tem usar mais gás, mas aí o gás não tem volume de gás suficiente para substituir o que o vento gerava de energia. Aí você explode o preço do gás lá, como aconteceu nas últimas semanas, né? O próprio preço do óleo chegou aí a $80. Então é uma situação que a gente tem que rever, na minha opinião, porque se você não rever essa velocidade da transição energética, você começa a ter fenômenos ruins, que é, por exemplo, queda de padrão de vida, né? Porque sem energia o padrão de vida cai muito. Ninguém consegue viver dignamente se não tiver saneamento e energia elétrica, né? E você também começa a ter impactos muito grandes na inflação, né? Porque esses preços subindo, como subiu aí recentemente o preço do gás, o preço do próprio petróleo, impactam na economia a nível mundial. Então, eu acho que são duas coisas. Teve o fenômeno da pandemia, sim, que provocou esse aumento de preço, mas que vai ser corrigido, como eu falei anteriormente, que a oferta vai começar a ter um crescimento mais natural, mas tem um problema estrutural. Essa oferta vai crescer, mas vai crescer você não podendo ter carvão. A China mesmo, o que aconteceu hoje com a China? A economia voltou a crescer com uma rapidez grande e a China, para tentar atingir metas de emissões de gases mais baixas, né, ela começou a diminuir a geração do carvão. Isso quer dizer, quando a economia voltou a crescer, não existia fontes limpas, confiáveis, para substituir o carvão. Então, o que acontece? A economia anda para trás e você tem aí possibilidades, inclusive, de, além de preços altos, racionamentos, falta de energia. Que é esse momento que a gente está vivendo, que a gente precisa refletir. A gente sabe que o mundo tem que caminhar para uma matriz mais limpa, todo mundo deseja isso, mas temos que discutir um pouquinho a forma como vai ser isso, porque senão a gente vai ter realmente problemas aí de preços muito altos e mesmo falta de energia. Zaidan. Aliás, a respeito disso que você frisou agora, Adriano, a pressão que existe, muitas vezes sem uma base lógica, racional, na eleição alemã, houve muitas críticas ao fato de que o país decidiu apressadamente abandonar ou reduzir drasticamente até o abandono a energia nuclear. E agiu com muito menos rigor, por exemplo, em relação ao carvão lá do Vale do Ruhr, né? E eles tomaram essa decisão desde aquele desastre em Fukushima, né? Mas você estava falando aqui sobre essas mudanças, né, que muitas vezes são feitas por pressões políticas e não por racionalidade. A Europa tem anunciado o calendário, e ela disse que é um calendário inarredável, para, por exemplo, os veículos todos serem elétricos, né? O Reino Unido, o Boris Johnson anunciou que 2030 muda completamente o cenário, com incentivos, inclusive, à compra de carros elétricos. Noruega, Dinamarca, Suécia, estão todos tomando o mesmo caminho, a Alemanha, e provavelmente não vai demorar, vai ser uma política do bloco. E aqui a gente está falando de países do bloco e que não são do bloco, como o Reino Unido. Isso pode, a solução do que é o carro elétrico, que é sem dúvida um negócio fantástico, mas pode virar um problema lá na frente? Olha, eu acho que pode, né? O que eu estava falando anteriormente. Você teve o lobby das energias limpas, ela é muito forte, como no século XX foi o lobby do próprio petróleo, né? Então, os interesses, né, de cada um, e cada um tem um discurso de modernidade, que vai atender melhor a questão da mudança climática, com um fato real. A mudança climática é uma coisa que a gente está vivendo aí. Você vê lá aquele vulcão lá agora em Palmas, na Espanha, né? Na ilha lá, essa seca no Brasil, o inverno rigoroso que houve em janeiro desse ano, por exemplo, no Texas, onde faltou energia elétrica, né? Então, a gente tem que, eu acho, discutir, volto a dizer, que a solução ela tem que ser procurada com calma, né? Porque transições energéticas elas são lentas, né? Porque elas dependem muito de evoluções tecnológicas. O carro elétrico também aquela coisa que virou um certo modismo no mundo, né? Se a gente for olhar verdadeiramente o que é carro elétrico, a gente tem que analisar algumas más qualidades do carro elétrico, vamos dizer assim. Porque da onde vem a eletricidade do carro elétrico? Na China, por exemplo, o carro elétrico vem, na sua maior parte, a eletricidade que você carrega ele de usinas a carvão. Então, se você está carregando o carro com usina a carvão, ele não é tão limpo assim.
né? Outra coisa é a questão das baterias, né? Bateria, como é que você descarta a bateria de carro elétrico, né? Descarte de bateria é um problema ambiental seríssimo. Outro problema é o seguinte, o carro elétrico ele exige como matéria-prima muito lítio, né? O lítio é um mineral que na hora que você vai produzir lítio, os impactos ambientais nas áreas de produção de lítio são de grandes proporções. Então, o que eu acho, né, é que o mundo, na minha opinião, ele vai caminhar para soluções energéticas mais regionais, sempre com viés de energia limpa, né? Porque você olhar a história, lá na Revolução Industrial Inglesa, a energia monopolista era o carvão mineral. Depois, no século XX, né, a energia monopolista foi o petróleo. Agora você está tendo uma transição aí via gás natural, que já está começando a ser demonizado, na minha opinião, rápido demais. Então a gente vai ter, eu acho que não vai ter mais energias assim, monopolistas, vai ter, cada região do mundo tem que olhar a sua característica e tentar encontrar soluções, né, regionais, soluções locais. O Brasil, nesse sentido, ele é muito privilegiado. Nós temos uma diversidade de fontes primárias de energia muito grande. A gente tem água, tem sol, tem vento, tem biomassa, tem biogás, e tem também os fósseis, temos gás natural, temos carvão, temos nuclear, né? O Brasil é um dos segundos maior produtor de urânio do mundo, né? Então, nós podemos ter vantagens comparativas nesse mundo aí que está correndo atrás de matrizes elétricas mais limpas. Nós já temos a matriz elétrica das mais limpas do mundo. Então não é tão simples, né? Eu até brinco, não é com um artigo do Economist ou no Financial Times que você faz transição energética. E outra coisa, há uma disparidade também social muito grande entre as regiões do mundo, né? Então você não pode querer ter uma política energética americana semelhante à da África. O americano é um grande consumidor de energia. A África, a maior parte dos países, ainda usa lenha, né? Então, temos que olhar essa questão toda e não podemos nos iludir com a sigla que é do ESG, né, que é o meio ambiente, o social e a governança. Talvez para determinados países o S deveria vir na frente do E, né? Porque os problemas sociais são graves e muita gente não tem nem dinheiro para pagar contas de energia elétrica. Então, volto a repetir, o que a gente viu nessas últimas semanas foi uma espécie de um colapso do mercado de energia, né? E que esse colapso ele precisa ser bem interpretado, bem pensado, porque senão a gente pode aprofundar o colapso, né? Não pode achar que esse colapso só foi fruto da questão da pandemia, que é onde a oferta parou de crescer e agora ela volta a crescer. Não, eu acho que tem razões estruturais aí, que volto a repetir, é a questão da transição energética, que precisa ser melhor pensada, porque nós não podemos fazer transição energética com falta de energia. Eu acho que outra coisa que a política de transição energética em determinados países está pecando é que muita gente quer fazer política reduzindo a oferta, né? Eu acho que a política de transição correta seria você atuar em mudanças de consumo, na demanda, e não em cortes de oferta de energia. Então, essas declarações de Boris Johnson, não vai ter mais carro diesel em 2030, 2040, provavelmente vai ter que repensar isso. Não é assim, né? Você decidir que daqui a 20 anos, ou 30 anos, ou 15 anos, ou 10 anos, você vai eliminar uma fonte de energia. As coisas não são tão simples como parecem. Eu acho que agora, esse momento, dessas últimas semanas que a gente viveu, deveriam ser olhados com cuidado e a gente refletir se a gente está indo na direção correta. E só uma última questão da minha parte. O Bolsonaro hoje disse que acredita que não haverá racionamento. Adriano, você tem essa mesma expectativa? Olha, eu acho que provavelmente esse ano não tem racionamento não, porque está chegando agora o mês de outubro, e no mês de outubro chega a chuva, né? Então o que pode acontecer ainda em outubro, principalmente em novembro, e agora também, mas mais forte em outubro e novembro, são blackouts localizados em algumas regiões do Brasil por falta de energia para atender a ponta do sistema, aquele período do dia onde você consome mais energia. Ali isso já aconteceu, algumas semanas vem acontecendo em várias regiões do Brasil, e também você pode ter aí quedas de frequência, né? A queda de frequência quando você está no teu computador, dá aquele barulhinho, na televisão liga, desliga, o ar-condicionado.
Isso também é sinal que você está sem energia para atender a ponta do sistema. Racionamento, eu não acredito. Agora, o que o governo tem que ter cuidado é que o racionamento pode vir ano que vem, porque a gente está entrando aí está terminando o período úmido com o reservatório muito vazio. Então você vai ter que continuar ligando as térmicas caras, né, durante o período úmido, que é dezembro, janeiro, fevereiro e março. E aí esperar ver abril, como é que o nível de reservatório vai estar em abril, que é o início do período seco. O ONS, o Operador Nacional do Sistema, tem alertado que podemos chegar em abril com reservatório 11% mais baixo do que abril de 21. Isso seria um desastre, que poderá obrigar o governo, em maio, junho, cortar carga, decretando um racionamento semelhante àquele que houve no governo Fernando Henrique Cardoso. Agora, esse ano, eu acho que a bola vai bater na trave e vai para fora. Mas o que é importante a gente estar ciente é que a crise energética não acaba em 2021. 2022, dependendo da chuva, do consumo e de outros fatores da própria política de governo, né? O governo não pode abrir mão de realmente despachar térmica, a gente pode ter um 2022 pior que 2021. Então, essa crise, na minha opinião, ela vai ter que ser administrada pelo menos até final de 22, com muito cuidado para não haver problemas mais graves. Adriano Pires, economista, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, conversando conosco aqui no Bandeirantes Acontece. Adriano, muitíssimo obrigado pela sua atenção costumeira aqui com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Eu que agradeço. Quando você precisar, a gente está sempre à disposição. Um abraço a todos. Sabemos disso. Um grande abraço a você.